Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Convido para se inscreverem, curtirem, comentarem, estarem conosco todas as segundas-feiras no Evangelho no Lar, terças-feiras Evangelho presencial e também posteriormente nós temos a irradiação, nos horários segue aqui, todo dia 1 minuto com Jesus. E também nós temos no nosso canal bastante palestras que com certeza vão auxiliar bastante no aprendizado, e todos os sábados a Reforma Íntima. Seguem os nossos contatos para aqueles que querem entrar em contato. Querido Mestre Jesus, benfeitores do SESB, responsável por essa atividade do Evangelho no Lar, em nosso lar, nossos benfeitores, que possam estar conosco durante esse Evangelho, auxiliando-nos na compreensão da lição, conseguindo nos inspirar, nos intuir, para que melhor compreendemos e possamos colocar em prática em nossas vidas essa lição. Agradecemos infinitamente o amparo e o auxílio que sempre nos é dado. Convidamos os nossos irmãos que de forma direta ou indiretamente estejam atrelados à psicosfera do nosso lar, para conosco também realizar esse Evangelho em seu próprio benefício. Que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 14, o descuido impensado. No orfanato em que trabalhava, Irmã Clara era o ídolo de toda a gente pelas virtudes que lhe adornavam o caráter. Era meiga, devotada, diligente. Daquela boca educada não saíam más palavras. Se alguém comentava faltas alheias, vinha solícita aconselhando: tenhamos compaixão, inclinava a conversa em favor da benevolência e da paz. Insuflava em quantos a ouviam um bom ânimo e o amor ao dever. Além do mais, estimulava acima de tudo, em todos os circunstantes, a boa vontade de trabalhar e servir para o bem. Irmã Clara dizia uma educadora: tenho necessidade do vestido para o sábado próximo. Ela, que era a costureira dedicada de todos, respondia contente: trabalhemos até mais tarde, a peça ficará pronta. Irmã, intervinha uma das criadas, e o avental? Amanhã será entregue, dizia Clara sorrindo. Em todas as atividades mostrava-se a desvelada criatura, qual anjo de bondade e paciência. Invariavelmente rodeada de novelos de linha, respirava entre a agulha e a máquina de costurar. Nas horas da prece, demorava-se longamente, contrita na oração. Com a passagem do tempo, tornava-se cada vez mais respeitada, seus pareceres eram procurados com interesse, transformava-se em admirável autoridade da vida cristã. Em verdade, porém, fazia por merecer as considerações de que era cercada. Amparava sem alarde, auxiliava sem preocupação de recompensa. Sabia ser bondosa, ser humilde, a ninguém com demonstração de superioridade. Rolaram os anos, como sempre, e chegou o dia em que a morte a conduziu para a vida espiritual. Na terra, o corpo da inquestionável benfeitora foi rodeado de flores e bênçãos, homenagens e cânticos, e sua alma subiu gloriosamente para o céu. Um anjo recebeu-a carinhoso e alegre à entrada, cumprimentou-a, reportou-se aos bens que ela espalhara. Todavia, sob impressão de assombro, Irmã Clara ouviu informar: lastimo não possa demorar-se conosco, senão por 3 semanas. Oh, por quê? Interrogou a valorosa missionária. Será compelida a voltar, tomando novo corpo de carne no mundo, esclareceu o mensageiro. Como assim? O anjo fitou-a bondoso e respondeu:
A irmã foi extremamente virtuosa. Entretanto, na posição espiritual em que se encontrava, não poderia cometer tão grande descuido. Desperdiçou uma enormidade de fios de linha impensadamente. Os novelos que perdeu, por aliar-se à noção de aproveitamento, davam para costurar alguns milhares de vestidos para crianças desamparadas. Oh, meu Deus, perdoe-me! Exclamou a santa desencarnada. E como resgatarei a dívida? O anjo abraçou-a carinhoso e reconfortou-a, dizendo: Não tema, todos nós a ajudaremos, mas a irmã recomeçará a sua tarefa no mundo plantando um algodoal. Essa lição, ela é bem inusitada, bem diferente das demais até então que a gente vem estudando. Ela nos traz aqui um espírito, uma irmã, a irmã Clara, uma personagem que já era dotada de muitas virtudes, já era um espírito bastante elevado, a exemplo da nossa conhecida irmã Clara, da época de Francisco de Assis, que também acredito que tenha feito um paralelo com ela nessa história, que é hoje Joana de Ângeles, como a gente conhece. Ela já tinha bastante dotes, bastante virtudes. E aqui a história nos mostra que ela foi impecável enquanto amparava os seus irmãos nas virtudes que trazia, nos dons espirituais que trazia. Mas ela tinha uma função, e a função dela era de costurar. Também, além da parte espiritual, ela também tinha o trabalho material de costura. Era o dom que ela possuía. E ela fazia isso muito bem a todos aqueles que a ela socorriam, a todos aqueles que pediam, aquelas pessoas mais próximas a ela. E quando ela desencarna, muito interessante, que o anjo, ao recebê-la, comenta das virtudes que ela tinha, do que ela conquistou, mas alerta sobre ela ter sido imprevidente, sobre o descuido dela impensado. E o descuido dela foi não ter se utilizado melhor do recurso que ela já possuía, que era o dom dela de costurar, a benefício não só daqueles que pediam a ela, mas também que o desperdício poderia auxiliar com roupas a milhares de criancinhas desamparadas, mostrando que os nossos dons e as nossas virtudes, elas devem ser sim entregues em amparo, auxílio de todos quanto nós conseguirmos transmitir, também daquelas pessoas mais próximas a nós e aqueles que pedem. Mas nós devemos ter sempre em mente que muito será cobrado de quem muito é dado. Então, como já temos dons, esses nossos dons devem ser bem pensados para que nós não venhamos a desperdiçá-los, para que a gente não seja alheio à noção de aproveitamento, ou seja, que a gente nos utilize dos nossos bens espirituais, que são os nossos dons. E aí o dom aqui, ela era amorosa, cuidadosa, ela tinha bastante virtudes, era um espírito bastante virtuoso, e também tinha o dom de costurar. Mas ela não foi
previdente, ela desperdiçou a linha que poderia ser utilizado também aqueles irmãos necessitados, mais necessitados do que aqueles que estavam próximos a ela e lhe pediam. Ou seja, os nossos bens espirituais, e eles são bens que a gente são só virtudes, ou são os nossos dons, eles devem ser colocados à disposição de quantos nós conseguirmos auxiliar. Quanto mais auxiliarmos com aquilo que já possuímos, melhor aproveitarmos, melhor será para nós. E aqui nos mostra que ela, apesar de santa, ainda tinha que voltar à terra para plantar algodão em reparação, em ajustamento do que deixou de fazer, no que poderia fazer, no potencial que tinha. Ou seja, quanto mais potencial eu tenho, mais virtudes e mais dons, significa que mais eu posso fazer. E se eu faço menos ou o básico do que eu posso fazer, eu não desenvolvi o máximo do meu potencial. E eu serei responsabilizada, ficarei devendo o ajustamento daquilo que eu poderia auxiliar a mais e não fiz. Achei bastante interessante, bastante intrigante essa lição, porque a gente às vezes acha assim que tem só que buscar dons, buscar virtudes, buscar nos espiritualizar, e isso sim é importante, muito importante, mas a gente nunca pensa que a gente já tem que colocar em prática aquilo que a gente tem de potencial, porque nós pedimos muito a Deus. Porque me dá... antigamente era muito mais até esse tipo de pedido. Gostaria de ter mediunidade, gostaria de ter o dom da cura, o dom da fala, gostaria de ser inteligente, gostaria de tantas coisas. A gente pede a Deus tantas coisas, tanto potencial, mas a gente se esquece de que muito será cobrado. Então, se você tem muita inteligência, a sua inteligência tem que ser colocada da melhor forma possível, benefício de você mesmo e a benefício daqueles quanto possam aproveitar da sua inteligência. Por exemplo, você pode ser um grande cientista e trazer a cura para muitas doenças. Então, se eu tenho o dom da fala, que a minha fala seja sempre transmitida com bons ensinamentos, sempre voltado para o bem, sempre voltado a auxiliar os nossos irmãos. Se eu tenho um dom de pintura, que a minha arte seja sempre da melhor forma possível, de transmitir aos meus irmãos, quando olhar aquela obra, uma paz, uma tranquilidade, uma paisagem que nos remete a Deus, que nos remete à grandiosidade do universo. Então, que a gente possa ser... A música, que ela pode tanto nos levar ao céu quanto ao inferno, falando aqui de forma figurada, porque eu posso ouvir uma música e me sintonizar e me sentir em paz, tranquilo, como também posso me excitar as mais instintivas e primarismo dos meus instintos, da minha emoção. Então, que eu tenha sempre em mente que serei cobrado dos dons que eu já possuo. E pensemos sempre de que forma a gente possa potencializar ainda mais os dons que a gente já tem
para alcançar mais e mais corações que deles necessitem. Então vamos finalizar com a nossa oração, com essa reflexão. Pai de amor e de bondade, agradecemos essa oportunidade que o Senhor nos concede do Evangelho no lar, em nosso lar, que possamos utilizar a lição para descobrir em nós o que temos de potencial divino, os dons que possuímos pelo nosso trabalho e esforço, que consigamos descobri-los e colocá-los em uso, em benefício da nossa evolução, auxiliando a nós, aqueles que conosco residem, que estão próximos a nós, mas principalmente aqueles nossos irmãos que deles necessitarem, tantos quantos necessitarem, que possamos ser sempre um dínamo de amor, distribuindo os seus ensinamentos de forma ativa nas nossas vidas e onde quer que estejamos. Que possa ir até os lares que nos ouvem, realizando a limpeza psíquica desses lares, auxiliando a todos os nossos irmãos que lá residem de todos os reinos, fluidificando as suas águas, colocando nelas os ingredientes necessários para o equilíbrio e reajustamento desses nossos irmãos, auxiliando também a todos os nossos irmãos que de forma direta ou indiretamente estão em contato conosco no mundo espiritual, necessitados de amparo, de auxílio, de socorro, que sejam amorosamente auxiliados, socorridos e amparados. Agradecemos, Pai, imensamente pela oportunidade do Evangelho. Que assim seja. Que tenham todos uma excelente semana. Eu espero a todos até a próxima segunda com a graça de Deus. Um grande abraço. Que possam, durante essa semana, distribuir os seus dons a todos aqueles que deles necessitarem. Amparando nosso irmão, ó Mestre do amor, ilumina nossas mentes, plantando as sementes em nossos corações. Ó Mestre do amor, ilumina nossa estrada, é tão longa a caminhada, mas teremos que chegar. Caminhando com Jesus, renovando a esperança, aprendendo a cada dia como faz uma